Hoje eu quero te contar uma história que mudou completamente a forma como eu enxergo os negócios. Eu tenho certeza que quando você terminar de assistir esse vídeo, nunca mais você vai observar o mercado da mesma forma. Há muitos anos, quando eu tinha uma padaria, aconteceu uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Presta atenção nessa história aqui. Foi uma das coisas que mais me deu lucro na vida do meu negócio na época, tá? O que aconteceu? Eu estava no escritório trabalhando quando o meu secretário entrou e falou assim: Dona Joyce, acho que a nota fiscal que esse moço tem em mãos aqui não é sua. Eu peguei e falei, traz a nota aqui. E ele me trouxe a nota e eu comecei a olhar e realmente era uma nota de uma padaria lá da cidade, uma padaria pequena, mas que tinha um nome muito parecido com o nosso, na Razão Social. Mas quando eu bati o olho na quantidade daquele determinado produto que estavam ali, que aquela pessoa tinha comprado, eu parei e pensei, gente, tem alguma coisa aqui que eu ainda não estou enxergando? E olha que interessante, eu não conhecia aquele produto que o cara estava ali vendendo. E eu poderia simplesmente devolver a nota e continuar trabalhando. Mas a curiosidade falou mais alto. Eu sempre fui muito curiosa. E eu perguntei para aquele entregador, eu falei, vem cá, entra aqui no escritório. Ele entrou, eu falei, que produto que é esse? E ele começou a explicar, disse que era uma novidade, que estava vendendo muito, que era muito prático, que tinha vários sabores, e começou a me explicar em detalhes. E no meio daquela conversa eu arrisquei. Eu fiz uma pergunta e falei, ei, você consegue deixar aqui algumas caixas aí para que eu possa experimentar e depois eu também comprar? Posso deixar depois, na outra semana, eu entrego para o cliente o que eu estou deixando aqui. E naquela época eu tinha acabado de voltar de uma viagem da Suíça, que era uma viagem sobre empreendedorismo também, e lá eu tinha conhecido um produto muito parecido, e eles chamavam de pérolas de queijo. E na hora eu pensei, mas é muito parecido com aquilo que eu comi lá, que sabor, que delícia. Falei, vai ser esse aqui o nome que eu vou dar. Então, eu não copiei, eu só adaptei, né? Eu criei uma apresentação diferente, eu posicionei melhor ele no balcão, né, de outro jeito, eu coloquei um nome que despertava curiosidade, treinei uma menina, e como eu já tinha percebido que as pessoas já estavam procurando muito aquele produto, eu coloquei uma margem bem melhor. Qual que foi o resultado? Durante anos esse produto me deu muito dinheiro, me gerou muito lucro, que foi um dos produtos que mais me gerou lucro na padaria. Mas sabe o que eu aprendi com essa história? Eu não fiquei rica porque eu tive uma ideia genial. Não, eu ganhei dinheiro porque eu aprendi a observar o que acontecia ao meu redor. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Hoje, como mentora de empresários e consultora das empresas, né, há mais de 30 anos eu faço isso, eu percebo que existe um comportamento que se repete e a maioria dos empreendedores, eles passam o dia inteiro perguntando o que eu posso vender, mas quase ninguém faz a pergunta o que realmente importa. O que as pessoas estão querendo comprar e eu ainda não percebi, eu ainda não tenho. Essa é a pergunta. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando você tenta vender o que você gosta apenas, você fala de você. Você não está falando daquele que está ali para você servir. E quando você observa o mercado, você começa a falar com o cliente, a servir esse cliente. E aí o dinheiro começa a aparecer. Então, depois daquela experiência que eu passei, eu comecei a observar tudo. Eu vou no supermercado e olho o que as pessoas estão comprando dentro do seu carrinho. Eu observava o carrinho dos clientes, observava quais eram os produtos que acabavam primeiro, observava o que as pessoas estavam perguntando, lista para escrever, deixava com as funcionárias, observava o que procuravam, e eles iam embora e não encontravam ali, observava o que os concorrentes estavam fazendo, mas principalmente eu observava aquilo que ninguém estava observando. E sabe uma coisa muito curiosa? Essa habilidade eu levo comigo até hoje. Quando eu entro em uma empresa para fazer uma consultoria, uma mentoria, muitas vezes os empresários estão preocupados com uma coisa, mas eu começo sempre a observar os pequenos detalhes. Uma conversa, um comportamento de equipe, uma informação esquecida, um indicador, uma frase dita sem importância, porque muitas vezes é justamente aí onde que está o maior problema e também a maior oportunidade. A oportunidade, então, ela quase nunca chega fazendo barulho.
ela chega escondida, disfarçada. E às vezes ela vem numa conversa de corredor, às vezes ela vem numa reclamação de cliente, às vezes ela vem numa nota fiscal que não era sua, né? Só que existe um problema. Nós estamos tão ocupados apagando incêndios, né, que deixamos de observar. E é quem deixa de observar que perde dinheiro, gente. Porque oportunidades não aparecem apenas para pessoas inteligentes. Ela aparece para pessoas atentas. E eu gosto muito de dizer uma frase para as minhas mentoradas, minhas empresárias. O mercado, ele fala o tempo inteiro com você. A pergunta é, você está ouvindo? Ou você está aí tão preocupada tentando convencer alguém de comprar de você, que deixou de perceber aquilo que as pessoas estão procurando? Essa simples mudança de olhar mudou completamente a minha forma de empreender. E talvez ela também possa mudar a sua. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, você está tentando vender aquilo que você quer? Ou você está aprendendo a enxergar aquilo que o mercado já está pedindo, que a mudança que aconteceu, que as pessoas estão buscando? Me conta aqui nos comentários, eu adoro ler as histórias de quem acompanha o meu canal. E se você já não é inscrita ainda, aproveita, já se inscreve, clica no sininho. Porque esse é o tipo de conteúdo que faz você olhar para os negócios de uma forma diferente. Aproveita, se inscreve no canal. Toda semana eu compartilho histórias reais da minha vida como empresária, como consultora, como mentora e assim, histórias vividas mesmo, porque eu acredito que os maiores aprendizados sobre negócios não nascem apenas dos livros, eles nascem da vida real, da vivência mesmo, da experiência. E se você conhece uma empresária que vive dizendo que o mercado está difícil, compartilhe esse vídeo com ela já. Porque talvez o problema não seja o mercado, talvez seja ela só que esteja olhando para o lugar errado. Até o próximo vídeo, te espero!